Depois de anos de espera, parece-me que está totalmente arredada a ideia de levar a cabo a empresa de fazer uma história de Macau. A Universidade de Macau publicou um excelente trabalho de consulta que é o Ditema, Dicionário Temático da História de Macau, e pronto. A questão, vista a frio, parece-me clara. O trabalho de investigação nos arquivos ainda tarda, principalmente nos arquivos chineses, e as sensibilidades de ordem política e também social ainda estarão demasiado à flor da pele para permitir que se faça uma história. Estando o assunto no limbo, esperemos que um dia seja possível que o projeto avance. Se não por parte das academias, então pela iniciativa privada chinesa, portuguesa ou outra. Enquanto o assunto descansa das controvérsias, no entanto, existem publicados alguns trabalhos que, se não substituem uma verdadeira história de Macau, colmatam de alguma maneira a omissão. Para além dos estudos históricos de autores portugueses e estrangeiros do século XIX e XX, como os de Montalto Jesus, Eudoro de Colombin ou as monografias do Padre Teixeira, há um que claramente se destaca. Tenho aqui. E chama-se Ao Encontro de Macau, uma cidade-estado portuguesa na periferia da China, 1557-1999, de Geoffrey Gunn. O título é inédito e muito significativo. Trata Macau como cidade-estado, uma designação que nenhum autor português ousaria adotar. Mas a verdade é que se Macau não foi verdadeiramente uma cidade-estado, a verdade é que esteve sempre bastante longe de ser uma colónia com aqueles predicados clássicos todos, incluindo o facto de o poder económico nunca ter estado nas mãos dos alegados colonizadores, pelo menos claramente a partir do século XVIII. Muito menos foi um território chinês sob a administração portuguesa, como politicamente se pretendeu que fosse, e assim ficou consagrado na Constituição de 1975, a Constituição portuguesa, naturalmente. A clarificação de um estatuto que nunca vigorou formalmente, podemos então encontrá-la aqui no título desta obra de Geoffrey Gunn. E quem é Geoffrey Gunn? É um australiano, nascido em Vitória, na Austrália, licenciado pela Universidade de Melbourne em História da Ásia e Língua Bahasa, Indonésia. Durante os últimos 30 anos, Geoffrey Gunn viveu e levou a cabo investigações em diversos países da Ásia, incluindo Timor-Leste, Indonésia, Laos, Singapura, Brunei, Hong Kong, Japão e Macau. Mas, para além da Ásia, Geoffrey Gunn trabalhou também em África e na Europa. Investigou particularmente as bibliotecas de Portugal e da França. Atualmente rege a cadeira de Relações Internacionais na Faculdade de Economia de Nagasaki, no Japão. Ora bom, este livro de Geoffrey Gunn é talvez um dos melhores estudos feitos sobre a matéria para se ter uma ideia da história de Macau, a tal história que há de vir. Aqui aborda assuntos fulcrais das várias épocas, porque Macau passou, nestes últimos 400 e tal anos de existência, de um modo condensado, mas claro. Suficientemente claro para oferecer ao leigo um panorama do que foi Macau, sem os arrobos nacionalistas nem os chavões religiosos que inundam a bibliografia macaense, que servem apenas, em grande parte, para embrulhar um conteúdo que Macau, em grande parte, nunca foi. Este livro foi primeiramente publicado em 1996, ou seja, um ano antes da transferência de soberania de Hong Kong, ocorrida em 1997, e, naturalmente, bem antes da de Macau, em 1999. E vou ler aqui esta espécie de introito que o próprio Geoffrey Gunn escreve. O leitor ajuizará, mas nesta obra não se procurou escrever uma memória sobre a história. Outro sim, escrever um memorial ou prestar um tributo à extraordinariamente rica história de Macau. Ao fazê-lo, o autor deseja que esta obra de história geral ocupe o seu lugar a par da já extensa produção sobre a história de Macau, em língua portuguesa, chinesa ou inglesa, publicada nos últimos anos, muita dela admirável e com elevado nível de especialização no que concerne ao tema e à periodização abordados. Trata-se, sem dúvida, de uma tendência salutar após longas décadas de quase esquecimento, especialmente por parte de não-residentes. Mesmo assim, o volume desta produção, bem como a rede de arquivos e fontes documentais, são a melhor garantia da sobrevivência da tradição de Macau, pelo menos em papel, se não nos factos. E pronto. Aqui está esta história condensada de Macau, de Geoffrey Gunn. Volto para a semana com mais livros e mais autores.